Repete outra vez que você falou para mim, vai. Aqui nós vamos começar o nosso passeio. Nós Caso alguma pergunta, meu nome é Gilberto e o nome do cavalo é o Príncipe. Então, o cavalo... O Príncipe que vai nos levar nessa viagem, tá, gente? Ele que vai nos conduzir e eu só vou contando a história, tá? Beleza, ó, aqui é o estacionamento. Nós estamos saindo aqui, ó, da Igreja da Matriz, a igreja principal da cidade. Ela foi construída para os portugueses que vinham buscar o ouro da cidade naquela época. Ela é a maior igreja da cidade, a única que tem missa normalmente é a Igreja dos Homens Brancos. Ela foi feita 3 vezes. A primeira construção, 1600, segunda, 1733 e essa última parou em 1863. Ela não tem a torre e o sino dela ficou na reta da janela, que ela estava afundando novamente, tá? Então a primeira construção dela foi feita porque Maria Jacob de Mello, uma fazendeira rica da época, doou o terreno para a construção da cidade, sendo que eles fizessem uma igreja da santa que ela era devota, a Nossa Senhora dos Remédios, e não escravizasse os índios. Então eles construíram a igreja, mas os índios acabaram com a raça dos índios, tá? Por isso que a gente não vê quase índio aqui na cidade, tá bom? Isso é normal. Aqui nós temos aqui, gente, essa casa de esquina é a casa do Amir Klint, Qual que é? Amir Klint, navegador brasileiro. Essa aqui é a... Isso, que atravessou o Oceano Atlântico no barco a remo e a vela. Essa casa ela tem esse desenho nas paredes, que são símbolo da maçonaria, símbolo maçônico. Essa aqui? Isso, era casa de barões de café e cana de açúcar. Mas agora é numa loja, dentro dessa loja está o barco dele ali, que ele fez a sua primeira travessia. Legal. Aqui nessa loja? Isso, olha lá, ele levou 100 dias, 100 noites. Olha lá, ó, depois a gente vai ver ele. Aqui de Paraty e indo até a África do É o, Sul. mas é o autêntico? É autêntico, tá? Esse barco ele tava num museu, aí depois acho que o museu fechou para reforma, eles trouxeram para casa dele. Tá, depois a gente vai vir lá ver. A gente vai lá ver. Essa casa, elas são todas feitas de pedra. Essas pedras vieram da Europa para o Brasil no porão de navio como lastro. Eles traziam mercadorias, escravo da Índia, canela, sal, carne seca, especiarias. E assim eles colocavam essas pedras como peso, deixando a pedra e levando ouro. Por isso a cidade foi toda feita de pedras, casas e rua. Essas pedras vieram todas da Europa, tá? Do estado europeu. Algumas pedras foram mudadas, gente, porque eles fizeram a tubulação de esgoto e iluminação subterrânea. Então a prefeitura mexeu no calçamento. O calçamento você pode ver que ele ficou na altura da calçada, tá vendo? Eles aumentaram o meio da rua. Então essas pedras mais escuras que você vê que escorrega aí, anda os outros escorregando, é obra de prefeitura, tá, gente? As pedras mais areosas ali, ó, que eram as pedras que eles trabalhavam. Então as pedras do calçamento eram mais alinhadas. Igual tá? Salvador, né? Salvador é assim também, na região do Pelourinho, desse jeito. Aí e tá, é mesmo... pessoal, vocês estão com Marcos. Tá vendo do outro lado, Marcos gente, ó, ensina, aquela- vocês estão ó, acompanhando aquela casa azul ali aqui no final, o passeio em Paraty. Aquela casa azul do lado direito ali, ó, não faz parte da história, tá, gente? Mas é Aquela a casa da esquina? atriz. Isso, é a casa da atriz Nanda Costa, a morena, que fez a novela Salve Jorge. Ela nasceu ali, tá? Ali mora a mãe dela, os avós. Mas como eu falei, ela não faz parte da história, mas o povo pergunta onde que ela mora, né? E hoje, Ela por nasceu exemplo, ali. estaria ali normal. Ela mora ali. Essas casas todas que você vê fechadas, gente, são residências, pessoas moram, tá? Então eles fecham a parte de fora e abrem a parte de dentro da casa porque ela tem um jardim lá dentro. É um solar. É, ela tem um jardim. Você sabe por que é solar e sobrado? Sabe? sei, Eu não. sei. Então eu vou explicar Então pra explica você lá lá. no finalzinho, lá você vai saber o que é o solar e o que é um sobrado. Geralmente o pessoal fala, né, isso aqui é sobrado, isso aqui Isso é é solar. solar, é. É, tinha essa diferença. Pessoal, nós temos aqui, ó, a Baía de Paraty, ela é toda fechada pelos continentes. Você pode ver que o mar é bem calmo, parece um lago, tá vendo? É que ela só tem uma saída pelo mar, então assim ficava fácil de capturar os piratas, por isso eles escolheram a cidade para fazer o escoamento do ouro, tá? Então ela só tem uma saída ali. E aqui nós temos o rio Perequiaçu, o rio que desaba no mar, a Praia do Pontal, uma das praias da cidade. E na Mata Verde fica localizado o Morro do Forte. Ali foi feita a primeira cidade de Paraty, chamada Vila Velha e Vila de São Roque. Hoje essa cidade não existe mais porque elas eram feitas de pau a pique, madeira e barro. Devido ao tempo ela se desmanchou, tá? Só tem o Forte Perpétuo lá em cima, que também era chamado Casa de Pólvora. E esse está sendo construído aqui, essa barreira aqui? Então, esse daqui é o quebra-mar, gente. Então, o que acontece? Como o rio deságua no mar, o rio estava comendo toda a praia, tá vendo? Sim. Aí o que acontece? Eles estão fazendo igual do outro lado, o mesmo quebra-mar para ele sair lá embaixo já o rio, ó. Porque o rio sair aqui já estava levando toda a areia da praia. Aí o que acontece? O pessoal já está andando, tá vendo onde está indo aquele barquinho lá? O pessoal vai até lá caminhando, porque a areia da praia foi tudo para lá, ferrou tudo. Aceriou. Isso, tá bom? Aí as praias da cidade não são muito boas para banho por isso, porque o que acontece? É muito raso, a maré fica muito baixa, tá? Aqui nós temos aqui, gente, a Igreja das Mulheres, ela só tem uma torre para não pagar os impostos. Se eles botassem 2 torres, elas teriam que pagar os impostos. Fazia a construção da igreja, mandaria imposto para Roma. Como eles não queriam pagar, eles sempre deixavam faltando alguma parte que era Para visível. Roma não, para Lisboa, né? Não, pra Roma. Roma Impor. mesmo. É, Os tá. 10%. Isso. Aí o que acontece? Tá em gente? construção. Eles mandavam. Então o que acontece? Como eles não queriam pagar,
ele sempre deixava faltando alguma parte que era visível. Assim a obra não era terminada e Então era não precisa chamada apagar. então obra de igreja, uma obra que nunca termina, tá? Por isso que fala Às obra de vezes- igreja. Isso, às vezes o pessoal olha, né, e fala, isso aí parece ter obra de igreja, nunca termina, né? É Isso daí que porque vem. eles nunca terminavam as obras, tá? Aquela ilha maior redonda ali, ó, que é a ilha da Mutipim, aquela primeira ali, Ah. tá? Ela é chamada Ilha da Bexiga. Eles tinham uma doença chamada bexigueira. Eles separavam pessoas da população e jogavam naquela ilha com medo de contaminar a cidade. Pessoas ficavam lá no período de 40 dias de quarentena. Caso eles curassem, voltavam, senão continuavam lá até morrer. E essa doença hoje ela é chamada varíola, tá? Alguns conhecem varíola, outros varicela, né? Então assim vai. Pessoal, E por que você falou que aquela ilha é do Amirtim? é porque ele tem a ilha, uma praia, e ele tem 2 ilhas e uma praia. O Ele- Amirtim, concessão, quando ele ele saiu, pode- quando ele saiu daqui, ele saiu O governo põe praia concessão. ali, a praia de Jurumirim. Mas ele não mora aqui, certo? Agora ele mora fora, né? Mas só que eles ficam mais, eles ficam mais na ilha ali, na praia. Essa casa está alugada. Pessoal, o imposto que era mandado para a Europa, ele era chamado quinto, tá? Ele arrancava a quinta parte do imposto. Como a cidade era muito longe, muito quente, eles falavam que vinha buscar o quinto dos infernos, que era esse imposto aí, tá? Olha, aqui você tem um excelente professor de história, Depois tá? vou ensinar mais uma coisa pra você falar pro povo, viu? Aqui nós temos aqui, gente, a igrejinha menor, é o cemitério de Gavetas da Irmandade. Por que cemitério de Gavetas? Porque o terreno todo ele era manguezal, eles não faziam a cova no chão. Faziam na parede das igrejas para que a maré pudesse subir e lavar toda a rua da cidade. Eles não tinham tubulações de esgoto, eles jogavam toda a sujeira pela janela, tá? Então a gente vai ver ali na frente ali o nível da água onde ela chega, dependendo da lua. Nós vamos ver aqui os telhadinhos comuns também, gente, as casinhas mais pobres da época, os telhados sem eira nem beira, tá? Ô Que é um Paulo, telhado repete só. isso que isso aí tem na minha Aqui, ó, apostila. tá vendo? Ó, os telhadinhos comuns, ó, as casinhas mais pobres da época, os telhados sem eira nem beira. Mais adiante nós vamos ver as casas com eira e beira. Eira e beira. Isso, assim eles sabiam as classes sociais. Sabiam quem era rico e quem era pobre pelo Por grau do isso que telhado. até hoje se fala, Por isso que você hoje- é o senheira nem beira. Eira nem beira. Tá vendo, gente? Ó, a eira e beira são aqueles 2 telhados ali, ó. O branco embaixo e o vermelhinho em cima, tá vendo? Um telhado em cima do outro. Eles colocavam na área da casa, no quintal. Então quem tinha uma área maior significava que ele tinha mais posse de terra e eles eram mais ricos. Você pode ver que todos os telhados colocados na área, tá vendo? No quintal da casa. A eira e a beira. A eira e beira. Todo o telhado também da cidade, se vocês repararem, gente, ó, vou dar uma paradinha, você vai olhar lá por cima do telhado, ó. Todas as telhas, elas não se encaixam normalmente. Essas telhas, elas eram modeladas nas coxas das mulheres escravas, na perna. Exatamente. Mulheres com as pernas grossas, outras mais finas. Ficando diferenciados, eram chamados feito nas coxas. Feito E deu o nas dito coxas. popular. É, Tudo que é exatamente. mal feito é feito nas Feito coxas, nas tá? coxas, E outra questão, gente, o filho Essa é de uma- barões com as escravas, eles também eram chamados feito nas coxas. Não porque o que acontece? Porque era feito nas coxas, né? É assim porque eles não serviam nem para ser filho de barões e nem serviam para ser filho de escravo, porque eles eram mestiços. A cor dele não permitia ser escravo e eles também não permitiam ser barões. Então eles eram chamados feito nas Feito coxas, nas porque eles não coxas. serviam nem para ser escravo nem para ser barão, tá? Então, mas só que os pais normalmente não deixavam escravizar, então eles eram livres, né? Eram os pardos libertos, tá? Eram os pardos. E até o hoje nós, né? Os É pardos. nóis. É, a mistura de raças, não é verdade? Pessoal, nós temos aqui, ó, a Pousada do Ouro, pousada oficial da FLIP da Festa Literária, tá? Da Feira Internacional. Tem uma feira Nacional do importante aqui. Livro. Oi? Tem uma feira literária Isso, principal do Brasil Isso, aqui. Tá vendo? Fica nessa pousada aqui, tá? Os autores e escritores de livros, tá? Legal. Ela é grande. Pousada do Ouro aqui, Isso, ela é gente. dos dois lados, tá vendo, Michel? Porque Eu o que vi acontece- aqui, né? É, porque o que acontece? Aqui eles não tem como mexer nas casas. Então eles têm que comprar a casa vizinha, entendeu? Pra casa aumentar, eles têm que comprar a casa comprar a vizinha. Aqui o sem eira nem beira, lá não tem beiral, tá vendo? É só aquele em cima do muro, tá? Pessoal, aqui que choveu muito, acho que a tubulação está cheia de água. A casa do príncipe, essa casa aqui, ó, da livraria, até lá no final da rua, tá É, vendo? Casa do Príncipe. A casa da família imperial de Dom João VI. Eles moram ali nessa casa ainda, tá? Eles são netos da princesa Isabel e bisneto de Dom Pedro II. Eles moram ali até hoje, tá, gente? Nessa casa, tá? É o príncipe Dom João Orleans Fragante. No ano passado nós Isso, estivemos aqui e nós fomos Nós na fomos frente lá da na Na casa. frente da casa fica de frente pro mar ali, tá? É. Ela tem o brasão da família real e a Sim. história do Tem. cara. Inclusive essa casa, gente, ele morou ali até o 2005 e hoje mora os atuais ali na casa, tá bom? Aqui nós vamos ver a Marinha do Brasil.
a capitania de esportes, onde faz fiscalização legal de passeio. E mais adiante... Pode tirar. Pode. e mais Pode, adiante, claro. Mais adiante, gente, vocês vão ver aqui, ó, 2 casarões mais bonitos de Santo Antônio. Ali, ó, Marinha do Brasil, Conhecido gente. como Casa do Abacaxi, tá? Essas casas que vocês vão ver aqui à nossa frente. Tudo pela pátria. Pessoal, aqui ó, esses 2 casarões são os mais bonitos de Santo Antônio. Tá dando pra vocês verem lá em cima os abacaxi? Ah, sim. Então, legal. os desenhos nas paredes, gente, são símbolo da maçonaria, tá? Símbolo maçônico. Tá vendo? Ali é o balão, que é o equilíbrio. O segundo de baixo para cima, o esquadro e o compasso. Tá vendo aqueles rabiscozinhos ali, né? E vários outros que só a maçonaria conhece. Então, o que acontece? Essa casa, ela tem esse desenho nas paredes, símbolo da maçonaria. O abacaxi, símbolo da nobreza, boa-vinda e prosperidade. Simbologia do abacaxi, coroa real, cor amarela do ouro e escama do peixe. Era utilizado o abacaxi porque era uma fruta típica do Brasil e ela já nascia coroada. Assim como o príncipe rainha, o abacaxi já tinha sua própria coroa, tá? As cornetas serviam para tirar as águas das sacadas como se fosse uma calha no dia atual. que bonito. E ela também era lá. utilizada como defesa. Ele jogava ali água quente, óleo quente pelas cornetas. Você pode ver que ela fica centralizada no meio da porta, usando como defesa, tá? Aquela ferrujazinha na pedra na última porta ali, ó. Um tapete de ferro que eles tinham na época, chamado pé rapado. Pessoas que eram Onde? Eu não tô pobres- vendo. Não, tem a ferrugem ali, ó, na pedra. Bem no meio Ah, da tá. pedra, vendo Tá, a tá, tá, ferrugem? tá ali. No final do passeio a gente vai ver uma casa que tem o Que ainda tapetinho, tem. é. Sim. É porque É. aqui a maré sobe, ela passa acima da soleira da porta ali, então Pé aqui já rapado. comeu Raspava tudo. o pé Isso. para não entrar com o pé Sujado. As pessoas sujo. pobres, gente, teriam que limpar os seus pés, pessoas mais ricas já não Porque não precisavam. entrava de cavalo, Andava né? a cavalo, tinha calçados. Por isso que o pobre é chamado de pé rapado, Pé tá? rapado. Você pode ver que aqui era a porta do fundo. Eles entravam, os pobres entravam no fundo da casa. As pessoas mais nobres eles entravam já na porta principal, que era o salão da casa. Você pode ver que não tem esse tapete, tá? Os pobres que entravam pelo fundo. E outra questão, gente, toda casa ela tinha esse portal maior aqui, ó, que era para carregar, entrar com os animais carregados de mercadoria, de ouro, especiarias e outras mercadoria a mais. Como essa casa não tinha esse portal, o que eles fizeram? Eles cortaram a porta ao meio ali, o batente, tá vendo? Bem no meio. Aqui, ó, ele é cortado. Essa porta é uma porta falsa, tá, gente? Porque o que acontece? A pirataria invadia muito, saqueava a cidade. Você pode ver que as ruas são curvadas para dificultar a entrada de piratas. Então eles olhavam assim e parecia que a pessoa sumia na rua, né? Então eles abriam aí essa parede falsa e entravam com os animais para dentro dessa casa, tá? Depois fechava a parede e todo mundo passava aí despercebido. Essa casa hoje é de um francês. As 3 do outro lado são da família do Roberto Marinho, dono da Rede Globo, onde foi gravado Sim Amor, Escravizaura, Gabriela, Regra do Jogo e outras novelas da época. Foram gravadas nesses prédios aqui, tá? Essas 3 casas aqui, ó. Mas também na época ela era casa de barões de café, da cana de açúcar. Ela também tem os abacaxizinhos lá em cima na sacada, tá, gente? E essas casas que você vê com mais portas assim, elas eram comércio e hospedarias, tá? Então o que acontece? Essa questão que a gente tava falando naquela hora, né? Do solar e o sobrado. Solar era só residência, sobrado ele era comércio embaixo, hospedarias em cima. Então toda vez que construíam um sobrado, eles diziam que subiu na vida. Subir na vida era construir um sobrado, tá? Porque ele já era o comércio embaixo e hospedarias em cima. Eu falo isso na minha escola, que tem o primeiro andar. Vamos subir na vida. Vamos subir na vida, que Todas pobre só essas subir na casas- vida subir pela escada. É, e todas essas casas, gente, elas são 2, 3 andares, tá? As casas menores, por elas ter o sótão mais alto, ó, eles teriam que guardar a mercadoria, porque não tinha como fazer porão. Porque um palmo aqui que você cavar, você vai achar Água. água. É, Então o que o- acontece? Eles faziam o sótão. Então hoje todas essas casas, o sótão dela, ela serve como segundo piso da casa. E as casas que tem 2 andares, ela tem o sótão, é 3 andares. Então todas essas casas são 2 e 3 andares, tá, gente? Ali, ó, dá pra você ver ali naquela casa aqui, ó, nessa aqui, ela Olha o tem um sótão mezanino ali. lá em cima, tá vendo? Um sótãozinho lá em Sim. cima. Ó, dá pra ver o soltão lá, gente, ó. Dá uma olhada aí, você de Marcos São ensina. moradores, todas essas casas Não são moradores, esqueça, como aí, eu ó, falei pra se vocês. inscreva em Ela Marcos só, ela Ensina. só se mantém fechada porque elas são residências. Então eles fecham a parte de fora e abrem a parte de dentro da casa para ventilação. Então você vai ver muito verde dentro do centro histórico, que é o jardim da casa. Então essas partes de fora parece que é o muro da casa agora, né? Se tornou um muro. Eles abrem a parte de dentro para ventilação. Porque a cidade ela é muito movimentada para eles não perder a privacidade. Ah, sim, Tá total. bom? Então, vamos dizer que se você tivesse uma casa dessa, abrisse a porta aqui, chegasse uma excursão de 200 pessoas, entrasse para dentro da sua É, casa. você não ia Ou gostar. parar pra ver sua Você casa ia ter que toda servir hora, café né? para todo mundo, né? Não tem jeito. Gente, ali o nível da água, onde ela chega, ela não entra nas casas porque o piso é mais alto a parte de dentro, tá?
Então essa marca amarela aqui é a altura da água, tá bom? Olha lá, a marca água amarela, do mar, tá, gente. Aí a água aqui, do mar, ó. ela chega nesse nível aí, tá? Tá? E Ali- independente, tipo, todo É ano. 3 vezes por mês período da lua. Toda lua cheia, a maré Toda lua sobe. cheia, a maré sobe. Isso, aí o que acontece? Aí a maré sobe, o pessoal, quando a maré tá cheia, o pessoal fica brincando aqui de canoa, caiaque dentro do centro histórico para tirar foto, essas coisas. E vocês não trabalham, né? Não, a gente não trabalha, mas só que é questão de horas, né? 1h30, 2 horas, a Ah, maré não fica sobe muito tempo. e vai embora. Ó, pode ir. Um apodando o outro. Então, gente, eles jogavam aí também, ó. Ele ia brigar com o E é cavalo? porque ele é inteiro, ele é garanhão, né? Aí ele só o espaço é dele, viu? Esse aqui é o que manda lá na área, o espaço é dele. Você viu que ele já foi direto, né? Eu tava aqui atrás. Isso aí é por pouco. É, porque ele é garanhão, ele não gosta de outros cavalos perto. Então, gente, ó, tá vendo o nível da água, ó? Ali o nível da água onde ela chega, ela não entra na... Ela é 40 centímetros ali na calçada, tá? Ela só não entra na casa porque o piso é mais alto a parte de dentro. Então, na época, eles jogavam toda a sujeira pela janela, inclusive as fezes. Caíam nas pessoas, ficavam nervosas e diziam que estavam enfesadas. E é o dito popular. Enfesada. Enfesadas, estavam cheios de fezes. Como eles jogavam sempre a sujeira pela janela, também fizeram um decreto. Toda vez que fosse jogar essa sujeira, eles teriam que gritar antes. E eles gritavam então, lá vai a merda, tá? Tá vendo Daí, esse batente lá aqui, vai a gente, ó? merda. Olha lá o batente da janela. O batente da janela ele vai até embaixo, né? Então o que acontece? Porque essas casas eram comércio. Devido ao tempo, os próprios comerciantes começaram a morar no seu comércio. E de porta se tornou janela. Algumas portas que não viraram janela, eles cortaram a porta no meio. Que aí eles começavam a servir da janela. Que aí se tornou porta-balcão, né? Que eles chamam hoje, né? É aquela porta cortada ao meio. Gente, aqui como as casas eram feitas, ó. Pedra, barro e gordura de baleia. Pra dar liga na massa, tá? Construída no estilo barroco rococó. E outra questão, gente. A maré, quando ela não subia, eles tinham naquela época, né, os escravos chamados tigre, que levavam o pinico do seu senhor até o mar, tá? Então eles não tinham banheiros, eles faziam toda a sujeira e colocavam num balde. Então esse escravo era destinado a levar esse balde até o mar. Orelha. Como eles levavam na cabeça ou nos ombros, derramavam sobre o seu corpo e ficavam com feridas. E ali eles eram chamados tigres, tá? Esses escravos A eram orelha chamados tirava a cor da a pele, né? melanina, Aqui, queimava a melanina e ficava a marca. Manchado de branco. A porta maior vermelha, chamada Passos da Paixão. Dentro dela, pequenos altares com as paixões de Cristo. São 7 portais espalhados dentro do centro histórico, onde passa a procissão da Via Sacra. Ela é aberta uma vez por ano na Sexta-feira Santa. Só se abre uma vez por ano aquela porta, tá? Casas também todas iguais, ó, diferenciadas cores de porta e janela para a entrega de mercadoria. Não tinham números, eram pela cor da casa. Por isso a cidade ela é toda colorida. Vou explicar para vocês já o que disso. Então, gente, ó, até pouco tempo aqui no acontece. Os casas eram todos iguais. Quando as cores repetiam, eles pintavam o batente da casa de outra cor para diferenciar. Então, essa casa só ia se repetir a cor em outra rua, tá? Porque é a mesma casa, ela vai de um lado ao outro da rua. Casas com mais portas. Essas casas, desculpa, essas casas são muito grandes, então, São grandes. todas elas. Todas elas. Elas são compridas, né? Tem, você sabe quantas casas tem? Elas Aqui nós temos, são 33 quarteirões e 16 ruas dentro do centro histórico. Entendi. Aí a questão de casas e o tanto de casas eu não, agora não tô Ah, sim, mas recordando. São 33 quarteirões, que é fechado, né? Porque era para fazer como se fosse o labirinto, entendeu? Então é 33 quarteirões, que também é o grau máximo da maçonaria, né? Que é o número 33. Que a Que é o grau maçonaria- máximo da a maçonaria. maçonaria ela teve uma grande influência na cidade, eu vou explicar para vocês aqui na frente. Então o número 33 era o grau máximo da maçonaria. Aqui nós temos aqui, gente, as casas com mais portas, não tem janelas, é com comércio. Como eu falei para vocês, tá vendo como os comerciantes Azulzinho. começaram a morar no seu comércio? Eles começaram a cortar as portas, se tornando janela, tá vendo? Ó? De porta se tornou janela, tá, gente? Então essa porta azul vendia os escravos, a porta amarela vendia o açúcar e o café, tá? E aqui era o mercado, onde a gente vai ver ali na frente que é o porto, onde eles faziam toda a troca de mercadoria, venda ali, tá? Era tudo nessa área aqui. Ele vai querer mesmo. Ai, eles estão bravos. Príncipe. Aí não cabe, Nós príncipe. temos aqui, ó, a igreja Santa Rita de Cássia, construída em 1722,
Dentro dela funciona o Museu de Arte Sacra, tá? E essa era a igreja dos mestiços, mistura de raça. Que eu falei pra vocês, que era filho de barões. Fica fechado a entrada do Não, outro ela lado? abre às 2 horas, que horas tem. Tá. Não sei se hoje ela... Daqui 5 minutos. Daqui a pouco ela abre. É que eles fecham para almoço, né? Ah, aquela hora a gente passou aqui, tava aberto. tava aberto. Eles fecham para almoço. Na lateral dela, gente, a antiga também prisão onde ficavam os escravos. Ali era a prisão dos escravos e aqui era o mercado negreiro, essa porta azul. Tem até um símbolo ali do navio, né? Então o que acontece? Porque aqui eram os escravos que eram domésticos. Cadê o E ali símbolo eram do os navio? escravos que Selvagem. chegavam de viagem, isso, aqueles que vieram, né, no navio. Aí amansava ali, depois vinha pra Eles ficavam ali, eram levados para a fazenda. Aqui em Paraty não tinha tronco. A cidade mesmo não tinha. Eles eram levados, que viviam na cidade já viviam domesticados mesmo, já viviam com seus senhores aí nas casas, como serviçais, né? Paraty sempre foi uma cidade considerada mais rica. Não, a cidade de Paraty ela é uma cidade pobre. Tá? É uma cidade Ela é pobre. uma cidade pobre. Você pode ver que todas as igrejas ela não tem nada de ouro, ela é uma cidade pobre. Ela foi feita por 2 mulheres da cidade de Paraty, Dona Geralda e Maria Jacob de Melo. Elas que doaram o terreno e a outra doou os seus bens para a construção da cidade. Então a cidade de Paraty, o que acontece? Ela teve o círculo do ouro, o caminho do ouro, né, que passou pela cidade, mas a cidade nunca teve riqueza. A cidade sempre viveu do turismo, do comércio, Sempre do foi turismo, isso. sempre isso. Então a cidade ela foi feita dessa Ela era a forma. passagem do ouro, Era né? uma passagem do ouro, mas nunca tive. Nunca ouro em si, reteve não, aqui. Ele não teve. ficava aqui, ele Não vinha teve, e ia era embora. Como se fosse hoje, né? É uma cidade turística, então o povo vem, traz o dinheiro, vai embora, o dinheiro vai junto também, e volta, e assim foi. Entendeu? Era como se entendi. fosse o dia de hoje, é. E tem alguém até hoje dessas 2 fundadoras da cidade que doaram Deve que ter a família aqui tem ainda. a família aqui ou nada a ver mais? Não tem mais? Agora não tem mais, né? A única família mais antiga que tem aqui é a família dos Alvarenga, que é essa casa azul aqui, que hoje é o restaurante Santa Rita. Essa é uma família bem antiga da cidade, os Alvarengas. E todo né? mundo aqui em Paraty, meio que todo mundo conhece todo mundo? Todo mundo conhece todo mundo. Aqui Quantos vamos mil dizer que é habitantes? quase a família. Vocês de- super se protegem também, né? Não, e aqui assim, a família, acho que assim, é tudo família, entendeu? Quando você vai perguntar um pro outro, aí daqui a pouco você vai ver que o cara é Da parente família do seu X. tio lá de trás, entendeu? Aí é seu Quantos seu mil familiar. habitantes tem em Paraty hoje? Oi, a cidade de Paraty em si, ela acho que está na faixa de uns 120 mil habitantes. Ela tinha É na grande época, até. quando eu estudei, ela estava com 42 mil habitantes. Caramba, cresceu muito. cresceu. Triplicou de Turismo- tamanho. Mas eu tenho 20, É eu o tenho tu- 23 anos já nesse setor. De que você É, aqui. trabalhando. Então, desse período, a É cidade o turismo cresceu bastante. ecológico e o turismo histórico, né? Isso. Mas só que Paraty ele vive do turismo e da pesca, tá? A cidade ela vive desses 2 pontos. Aqui é pesca e turismo. Então tem ali o cais pesqueiro, tá vendo? Onde chega todo tipo de pescaria. E tá? tem um mercado pra lá Isso, também, Tem não? o mercado de peixe também lá, tudo. E lá já Tem indústria de peixe também ou não? Ou Oi, não? não, aqui é exportado para o Rio, né? O pessoal chega com os caminhões, aí eles já botam tudo no caminhão, só já vai dá um levando. trato neles. Isso, vai fresquinho. Aí os que vendem aqui na peixaria já são peixe fresco. Só que o que acontece? O povo que vem para a cidade comer o peixe fresco, eles não gostam muito, eles gostam do peixe congelado. Porque o peixe fresco ele tem um sabor mais forte, né? Então, o que eu ia Tem uns que reparar não. é isso, os pratos com frutos do mar, não sei o que, peixe é muito fresco aqui. É, a gente comeu agora ali, cara, Sabor muito bem- fresco, é muito bom. É diferenciado o sabor. Aí o pessoal, tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta com aquele gostinho mais fraquinho. Gosto de geladeira, né? E esse marco aqui no centro do pátio aqui da Isso, eu igreja? vou explicar para vocês. É que a gente entrou em outra conversa. É. Né? Aí o que acontece, gente? Ó, então nós temos aqui a igreja de Santa Rita de Castro, construída em 1722. Dentro dela funciona o Museu de Arte Sacra. Essa era a igreja dos mestiços. Nós entramos já A nela rampa ano na frente passado. da igreja ela foi feita antes do calçamento, em 1722, em cima de uma praia. E o calçamento veio depois, em 1800, então ficou mais alto do que a porta da igreja. O primeiro degrau da cidade, lá, a primeira rua da cidade, é na altura do primeiro degrau da igreja, mais abaixo ali, tá vendo? Depois, como eu falei para vocês, eles fizeram a tubulação de esgoto, iluminação subterrânea, a rua aumentou, ficou na altura da calçada, tá vendo? Então a rua ficou mais alta, né? E tiveram que fazer essa rampa. Ali tem uma tubulação que joga água de volta ao mar, tá, gente? Na porta da igreja ela tem um desenho com o formato de um olho, que é o olho da maçonaria, o olho que tudo vê. Dentro desse olho, o formato de uma flor, que é a flor de lótus e a romã. As 3 janelas também centradas, com o mesmo desenho, que é a igualdade, a fraternidade e a irmandade, os 3 pilares da maçonaria. Então nós temos aqui o mercado negreiro, o mercado de açúcar e café, a prisão dos escravos, o cemitério e a igreja. Ela só tem uma torre também para não pagar os impostos. Então o que acontece, gente? Estamos de frente a um porto. E todo porto ele tinha um cabaré. O cabaré a gente vai ver que é nessa ruazinha estreita aqui entre a Casa Azul e a Amarela, é uma rua chamada Rua do Fogo.
eles acendiam fogueira e se bebedavam, surgindo as mulheres e os cabarés todos nessa rua. Então ela chamou Rua do Pecado. Eles pecavam ali na rua e se confessavam à igreja. E toda vez que eles pecavam e confessavam, eles teriam que pagar uma taxa ao padre, e o padre dizia que o pecado morava ao lado. Se quisesse pecar, pagar, o padre estava ali para receber, né? Daí que o pecado mora ao lado. Né? E esse marco aqui, gente, é um chafariz aqui, ó. Ali tinha um poço, um chafariz, um poço. Então o que acontece? Aqui eles abasteciam toda essa área de baixo da cidade. O primeiro chafariz é lá na entrada da cidade, chafariz de mármore. Então eles abasteciam lá, né? Como estava fazendo aquela viagem muito longa do povo ir, voltar, os escravos às vezes ficavam de conversa no meio do caminho. Eles fizeram um chafariz aqui para abastecer essa parte de baixo, que ela já foi feita mais nova, no período de 1800. E aqui eles faziam toda a troca. Eles vinham a pegar água, fazer o abastecimento, e ali então eles faziam toda essa troca, né? Vendia escravos, trocava mercadoria, vendia casa, eles ficavam tudo aqui. E essa pedra ali deitada ali, eles passavam o visto nos escravos. Eles botavam os escravos nu ali e passavam o visto. Se eles tivessem algum defeito, eles eram levados ao abate, né? Ali então eles viam dente. Tipo o quê, meu Deus? Eles viam dente, olho, Muito velho. braço, tinha tudo isso. Até mesmo se o Passar o visto. joelho e a canela fosse reta, tipo, não tivesse esse ossinho aqui, fosse inchado, já não serviria. Eles Porque já não falavam aguentava que era- trabalhar. já Você falavam que nunca era... viu minha mãe falando que eu ia ser um escravo bom por causa da minha canela? Você nunca viu ela brincando disso? Ela fala isso. De Deixa eu ver a sua de- canela. De canela, de dente, eles viam tudo Fala, ia isso, ser bom por causa do sorriso. Então, gente, ó, Ia valer muito. Ela fala Vamos vender. Mostrar o cara do Derek hoje. Jogador caro. Jogador tá... ali, gente, ó, nós temos ali, tá vendo, ó, abaixo da janela da torre também tem a mesma frecheira, tá vendo? Ó? Eles atiravam ali contra os piratas, tá? A base da frecheira, é. Tá vendo? Só uma coisa só. É Uma... porque o que acontece? Aqui, as igrejas que ficavam de frente com o mar, elas se tornavam fortes, né? Eles defenderiam contra a pirataria. Pessoal, vocês querem que eu tire uma foto de vocês pegando vocês na charrete com o fundo da igreja aqui, Sim. que é o cartão postal da cidade? Só. Essa é a igreja? Vem explicar a Rua do Fogo, o pessoal até desiste. Às vezes tem pessoas fazendo o booking. Isso. Olha lá. Restaurante Santa Rita. Obrigada. Ali dentro ela também tem exposição de relógios antigos, tá vendo? Telefone. Tá, olha lá. Gente, Relógios antigos lá, olha. a cidade... Aquele lá do... É, que muito top. antigo. Olha lá quantos relógios antigos. Querem tirar uma foto? Dá uma olhadinha, vai lá, pode ir. Não, a gente vai... Gente, a cidade aqui, tá vendo? Ela foi feita vários quarteirões para dificultar a entrada de piratas. Parece que essa rua termina ali, tá vendo no final, ó? Tá ali uma travessia de rua, tá, gente? Então a pessoa pensa que a rua parou ali, né? Mas ali é uma travessia de rua. Então o que acontece? Na época eles faziam a cidade dessa forma, vários quarteirões, para dificultar a entrada de piratas, era como se fosse um labirinto. Pessoas entravam e se perdiam Funciona dentro da até parte hoje. histórica, né? A gente Olha lá, se aqui. perdeu. Caso se a pessoa se perdesse, a cidade A gente se perdeu aqui. Se se perde, já sabe que ele não é daqui, né? ali, gente, ó, o jardim das casas lá dentro, tá vendo? Ó? Eles fecham a parte de fora e abrem a parte de dentro da casa para ventilação. Que é uma saída de fundo, escada. O pirataria invadia aqui, ele já fugia pelo outro lado, entendeu? Então essa era a saída de fundo. E as ruas da cidade, elas fazem curvatura. A curvatura da rua para a ventilação das casas. Então você vai ver o quê? Que algumas casas nas esquinas são mais adiantadas e outras atrasadas para o vento circular. E às vezes as pessoas perguntam, onde você mora? Ah, eu moro lá onde o vento faz a curva, que era a casa da esquina. Tá vendo aquela casa? Onde o vento faz a curva, essa é boa. Nós passamos nesse caso. fazer foto aqui, né? Olha lá, gente, ó, o jardim das casas, ele vai pelos dois lados, é um corredor, tá vendo? Olha. E essa casa mais moderna, ela foi feita de pau a pique devido ao tempo que desmanchou. Fizeram essa construção mais nova e não puderam mexer mais por causa pelo patrimônio histórico, tá? Deu pra dizer? Deu, obrigado, valeu. Eu tava aqui tentando parar ele, mas queixa é duro. Obrigado por espirrar água aí, gente. Valeu, Ali, obrigado. gente, ó, a avenida principal da rua do comércio é a única rua que a gente não passa devido ao movimento de pessoas, tá? Esse prédio não pôde ser construído porque ele não tem a foto e nem a fachada. Não tiveram como refazer o prédio, ficou só o terreno vazio, tá? Que esse caiu? aqui, ó, os três telhados, ó. Peraí, a prefeitura, tipo, a prefeitura meio que tem o... Aqui é o IFAM, o Instituto Histórico Artístico, né? Ele que toma conta da parte Ele histórica. toma conta, aí pra poder, tipo, se quiser se refazer, tem que refazer igualzinho Isso, como era e na teria época. que ter a foto. Isso. Se não tiver, fica assim. Isso. Tem muitas casas aqui que ela só tem só a fachada por isso. É só a parte da frente. Aí no dentro é oco. É oco.
Se torna quintal, né? Até mesmo o pessoal deixa como quintal, só tem só a fachada. Essa aqui é uma delas, por exemplo. Tá vendo? Essa aqui ela tem os 3 telhados, ó, a eira, a beira e a estribeira. Era uma das casas mais ricas. Quando perdia toda a riqueza, eles perdiam as estribeiras, que eram os 3 telhados. E deu o dito popular, perdeu as estribeiras, perdia a riqueza e a paciência de ter perdido tudo. Ninguém queria ficar pobre, perdia logo a sua paciência. E hoje não é diferente, né? Perder as estribeiras é rapidinho. Pessoal, essa casa aqui, eles não sabem o certo que foi ela, tá? A gente estava estudando, eles falaram que talvez poderia ser um cofre público, ou se não ser um quartel. Porque o que acontece? Ela tem os batentes de pedra e os pontilhaços de ferro, que é onde eram as grades, tá vendo? Sim. Os grades presos nessa parte. Olha os ferro, pontilhados tá? aqui, gente. Então o que acontece? A gente temos aqui, ó, essa casa, ela vai essa casa todinha aqui da esquina, né? E a gente fica aqui, ela fica de esquina com a Rua da Ferraria, que é o caminho do ouro, onde passou todo o trajeto de ouro da cidade, passou nessa rua. Então por isso que eles não sabem o certo se foi um cofre público onde eles guardavam o ouro, que chegava de viagem, ou era um quartel, né? Que tomava conta aí da travessia do ouro, tá? Então aqui a gente vai entrar aqui, ó, na Rua da Ferraria. Ela é o começo e o final do caminho do ouro, onde passou todo o trajeto de ouro da cidade, passou por esta rua. Vinha de Diamantina até Paraty, embarcando para Portugal. Aqui? O ouro passava aqui, ó. Vinha no lombo dos animais, era desembarcado ao cais do Caminho do ouro, gente. Os animais eram levados ao rio pelos escravos, onde dava o banho e retirava o suor. Juntamente com o suor dos animais, eles colhiam o pó do ouro e assim dizia que lavaram a égua. Lavar a égua quer dizer que se deram bem. Pegava o pó do ouro, levava até o padre e o padre assinava a sua carta de euforia. O padre, para não dizer que tinha muita riqueza, curava o santo, guardava o ouro. E o santo ali era chamado Santo do Paoco, tá? Para roubar, para fazer contrabando. Se assim o padre conseguiria transferir esse ouro de um país para o outro sem que alguém pudesse perceber. Quando pessoas descobriram que o santo estava muito pesado, o padre dizia que era o pecado do povo, né? Gente, nós vamos ver ali nas esquinas, 3 esquinas com pedra e uma esquina lisa. Ela é o triângulo da maçonaria, a igualdade, a fraternidade e a irmandade. Ela também forma um L, um V e um triângulo, que é o triângulo, o esquadro e o compasso, são as 3 ferramentas. Na cidade de Paraty ela foi invadida por pirata, a maçonaria ela veio juntamente com o Dom Pedro e terminou a obra. Então por isso a gente vê muito desenho maçônico espalhado por toda a cidade. A cidade não tinha riqueza, eles fizeram aí o plantio de cana, produzindo o açúcar e as cachaças. Volta aí, o açúcar e as cachaças voltando todo o enriquecimento para a cidade. Mas como a cidade era pequena, Minas Gerais se tornou a maior produtora de cachaça do Brasil. Paraty então tentou o café, região muito quente, não deu certo, foi o Vale do Paraíba. E Paraty então ficou com a pesca. Como era beira-mar, muito peixe, Paraty começou a viver da pesca. Por isso que o nome da cidade é chamado Paraty, pelo peixe da região que era chamado na língua tupi-guarani, tá? O nome da cidade é o nome de um peixe que tem na nossa região, tá bom? Aqui, gente, ó, nós temos aqui, tá vendo, ó, a lamparina original, ó, da época. Ela tem uma dobradiça bem no meio, tá vendo? Ó? E aquela pontinha de ferro ali era porque ela tinha uma corrente, gente. Eles abaixavam ali, enchiam a botija de azeite e assim então tinha um escravo que era destinado a acender essa lamparina. Era uma dessas em cada esquina, tá? E aqui, isso. E aqui eu vou explicar pra ela, tá vendo? A casa do francês, a casa da Cecília, tá vendo? Sim. E como você falou, a casa da Célia Cruz e outros mais, né? Até pouco tempo, gente, essas casas não tinham números. Então o que acontece? A prefeitura agora que resolveu botar o número. Então as pessoas botavam o nome delas nas portas. As pessoas que vinham entregar a mercadoria já chegavam na sua própria casa, tá bom? Então você vai ver muito nome de pessoas nas casas. E essa daqui, gente, é a casa pobre do francês lá do outro lado, a casa do abacaxi. Que as casas tinha a casa rica na frente e a casa pobre no fundo. Então você pode ver que essa casa ela vai lá do outro lado, onde é a casarão dos abacaxi, tá vendo? Uma volta. É a casa rica e a casa pobre, tá? Então a casa pobre é onde viviam os escravos domésticos, que viviam com seus senhores. Só que as casas pobres, elas ficavam sempre do lado da casa do rico. Porque eles já faziam, acho que era de birra mesmo, porque sempre um queria tomar a riqueza do outro, né? Então o que acontece? Ele já falava, você vai ficar no lado do meu escravo aí. Fundo, Aí ficava no fundo da casa do outro. Pra não se... Acho que eles não se davam muito bem, então ninguém queria olhar pra cara de ninguém, né? Então, ó, vou ficar do lado de cá, você fica do lado de lá e tudo certo. Pessoal, poucas casas tem uns abacaxi, tá vendo? Ó, lá em cima nessa casa, eram poucas casas de nove, tá bom? E ela tem os 3 telhados também, que era uma casa rica, tá? Aqui é a Casa da Cultura. Pessoal, passeando em Paraty, vai até o final, que esse passeio compensa. Aqui, gente, a Casa da Cultura ali, as reformas dela, tá vendo na plaquinha ali, ó lá? A primeira, a segunda, tá vendo?
Ah, tá. 1671, 1860. Primeira reforma, segunda reforma. Aquele feminino lá, não sei o que é não, né? É. Gente, aqui a casa tá aqui. Ah, é feito em... Deve ser a primeira construção. É, a primeira. 54. Aqui nós vamos ver a igreja do Rosário, tá vendo gente, aquela igreja pequenininha lá, ó? Onde nós A estávamos igreja lá. dos negros. Eles deixavam frequentar homem e mulher porque a religião deles não era o catolicismo. Era Umbanda e o Candomblé. Eles iam na igreja porque eles eram obrigados. Porque eles já vieram com a sua própria religião, né, da África pra cá. Então o que acontece? Muitas das vezes eles não poderiam fazer ali a sua religião, que eles faziam em danças, né? E muitas vezes em folclore, Nossa, ou é verdade, às né? vezes E empurrado, Não, entendeu? empurrado, Aí né? fazia também no jogo de capoeira e várias outras coisas, né? Então, verdade. ali eles eram obrigados a frequentar o catolicismo. Gente, tá vendo o tapetinho de ferro, aquele ali, ó, na porta clarinha ali, tá vendo? Aquele é o famoso derrapado, esse azul clarinho aqui, tá vendo? Bem na porta ali. Ali, o branquinho, ó. Parece um mini mata-burro ali, ó. É, aquele mesmo. É isso aí. Tá? Na terceira porta azul, gato. Isso, indo daqui pra lá. E o calçamento da cidade, gente, ele é chamado pé de moleque. Devido aos escravos maiores carregar a pedra, as crianças faziam o assentamento da pedra com o pé. Mulheres colocavam o doce na janela, eles catavam o doce e saíam correndo. E ela vivia gritando, pede moleque, pede. Em vez de roubar, pede. Por isso o calçamento e o doce é chamado pé de moleque, tá? Pede, moleque. Pede, moleque. Em vez de roubar, pede. Pede, moleque. E aqui as vidraças, Daí o gente, nome ó, pede moleque. Isso, os vidros são todos postos ao lado de fora da casa. Na época, Portugal fez uma compra muito grande de vidro, não tiveram toda a utilidade do vidro. O que eles fizeram? Um decreto ao Brasil. Toda casa estilo barroco colonial, ela teria que ter essa janela de vidro posto ao lado de fora da casa, e assim eles teriam como cobrar os vidros que foram chegando ao Brasil, tá? Essa casa na esquina, onde foi gravada a novela Gabriela, era o bar do seu Nagiga, onde ela subiu para poder pegar a pipa. A primeira novela que foi gravada, da Sônia Braga, tá? Sim. Aí depois gravaram outra em Ilhéus, né? Sim. A primeira foi gravada aqui. Se você olhar pra trás, você vai ver que a cena certinha do telhado ali. É verdade. Nós vamos ver o barco da Mercúrio ali, hein? Aqui, Vamos, gente, ó, vamos. nós temos a porta maior vermelha, ó, os passos da paixão. Essa porta aqui, os passos da paixão, eles eram feitos pelos barões de café, o fato de ser branco, eles não se misturavam na mesma igreja, né? E essa árvore na praia, gente, tá vendo aquela semente larga ali, ó? Aquela grandona ali, parece um coco? Ela é chamada pelos portugueses de bolseta, pequenas bolsas, onde eles transferiam o ouro de um país para o outro. Aqui no Brasil ela é chamada magnólia ou semente de elefante. Ela é uma flor e ela vai se fechando. Antes que ela se fechasse, eles botavam um pedaço de ouro dentro dessa planta e assim transferiam ela de um país para o outro. Muitas das vezes ela foi vendida como árvore de dinheiro, tá? Porque desde pequenininha ela dava muita semente. Então o que acontece? Eles davam também de presente às pessoas mais nobres, dizendo ali que ela ia ser próspera, porque eles iriam ter a prosperidade, colocando um pedaço de ouro ou moedas dentro dessa planta, tá? Pessoal, chegamos ao final do nosso passeio e eu espero que vocês tenham gostado, hein? Muito bom. Muito bom. Salva de palmas pra ele. Aê! Você arrasou. E olha, com professor de história aqui, hein? Há Dois, mais amor? de 30 anos, professor de história. Você também é, Tá amor. falando de você. Eu sei, mas ela também é, querido. Você arrasou, moça. Se ele Chegamos gostou, ao fim. É porque você foi bom. Chegamos ao fim do passeio, muito bom. Se inscreva em Marcos Ensina, porque Marcos Ensina também é viagem. Para ti. Marcos ensina. E você? Aprende. Pessoal, e outra questão, tá? A questão dos cavalinhos, as carruagens, elas são 4 rodas, tá? Os animais não carregam peso, são fiscalizados pelo bem-estar animal, pela prefeitura e tá legalizado com todas as suas documentações, tá bom? Ali ela tem ali o registro, né? Os cavalos, é chipado e também é passado pelos veterinários, tá? Por toda a fiscalização. Beleza. Eu não tenho dúvida.